Sim, estamos aqui para isso, né? E fazer um trabalho também, Alexandre, dentro da inclusão social. Sim. Porque hoje a gente sabe que o mundo, a humanidade caminha para isso. E a gente não pode esquecer, não jamais tirar o foco aonde a gente precisa trazer pessoas que têm algumas limitações, né, para dentro. A gente não pode excluir, não pode deixar essa parte da nossa humanidade de fora. E quando a gente teve a oportunidade de estar fazendo esse trabalho junto, a primeira coisa que a gente pôde conversar, né, no primeiro encontro que nós tivemos, foi justamente sobre isso. Uma forma da gente trabalhar a inclusão social dentro dos nossos projetos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente o que te motivou a se dedicar. Assim, como é que você começou essa jornada dentro, né, dessas táticas de defesas pessoais? O que te levou a isso? Perfeito. Bom, isso eu tenho que voltar muito ao tempo, mas vou tentar ser bem breve aqui, tá? Sim. Eu não vou usar de vitimização, porque sou negro. Existe uma coisa hoje no Brasil, né, que as pessoas ativistas tentam utilizar isso como bandeira para tentar se aproximar do preto, pobre, sim, nordestino. Sim. Eu sou tudo isso. Eu fui pobre, preto e sou nordestino, que eu sou de Pernambuco e Recife. Que maravilha. Tá? E eu tenho total assim clareza que a minha vida não foi fácil, porque eu sou o único negro entre 16 irmãos. Tive uma vida muito difícil. Fui obrigado, de um certo modo, a sair de casa muito cedo. 15 anos já estava basicamente na rua. Quando a gente fala em rua é meio complicado, porque tem várias formas de se viver na rua. Uma forma delas é quando você não tem família, você não tem ninguém, você não tem para onde ir, então você se torna um pedinte no meio da rua. A outra forma é quando você tem família, você tem pessoas ali que poderiam te dar algum tipo de apoio, mas essas pessoas, às vezes, por falta de informação e também por condições, você acaba tendo que estar na rua para poder suprir algumas necessidades de casa. Verdade. Então, eu vivia no meio da comunidade, eu vivia no meio de pessoas carregando frete. Ajudei muitas pessoas também que chegavam para carregar compras e tal, e não sabiam o que fazer, pessoas estavam iniciando ali, eu ajudava a carregar compras. Eu trabalhei em granja, padaria, enfim. Minha vida foi sempre trabalhando, de 5 da manhã a 10 da noite, e muitas das vezes até virando a madrugada, trabalhando em restaurante e lanchonetes. Com isso, o engraçado é que com 13 para 14, 15 anos, as crianças, os adolescentes, pessoas da minha idade, já vinham para minha casa. A minha casa era basicamente, já era um centro de treinamento meu, que eu mesmo montava. Quando eu falo para as pessoas que meu primeiro mestre foi uma árvore atrás da minha casa, as pessoas falam assim, mas como assim? Tudo isso que você aprendeu foi com árvore, sim? Por quê? Quem é que não assistiu os Changeman? Olha lá, que eu sou tão velho não. Jasper, Jiraiya. Era as minhas referências que eu tinha na época, né? Então eu assistia aquilo ali. E como na minha casa, agora imagine uma casa onde você tem 8 irmãos homens. Então, a bagunça era arrumada. Tudo menino. A sua mãe é uma guerreira. Minha mãe teve apenas, nesse contexto de 16 filhos, ela só teve apenas 2 meninas. Meu Deus. O resto era tudo homem. 5 do primeiro casamento e 9 do segundo casamento, fora 2 abortos, né? Então, nesse contexto de bagunça dentro de uma casa, eu vou dizer claramente para vocês, a minha casa não tinha uma vidraça. Era tudo coberto com tábuas e janelas, tinha que estar tudo sempre fechada, porque o problema de você ser, nesse contexto, o filho mais velho, é que você tem ali que está tomando conta dos mais novos. Porque minha mãe lavava roupa, fazia faxina para fora. Sim. E meu padrasto, né, que nessa época eu já estava morando com meu padrasto, fui morar com ele com 6 anos de idade, 5 para 6 anos. Ele trabalhava, mestre de obra. Então, já viu que a complicação do feijão, da roupa, passar a roupa, levar para a escola, a responsabilidade é toda. É toda do mais velho. Então, desde cedo, eu aprendi a ter essa responsabilidade. Porque o complicado de ser pobre, de uma família mal estruturada, porque essa é a total verdade, é que todo ano tinha um garoto novo. Todo ano tinha uma criança nova. Chegava alguém novo. E cada vez mais ia complicando, e parece que Deus faz as coisas da forma dele, que o último filho foi gêmeos. Misericórdia. Pra acabar de quebrar o negócio, né? Então, tipo assim, eu me via numa situação que eu sempre fui muito questionador do mundo, da Bíblia, de Deus, das coisas, porque eu me via numa situação que realmente dava dúvidas do porquê estou aqui. Porque eu sempre tive essa pergunta por natureza.
eu não estou aqui só para isso, eu não sou só isso. Sim. Eu já tinha de natureza, eu nunca precisei ler, eu nunca precisei ouvir de outra pessoa essa intencionalidade mental de que eu podia ser mais do que aquilo, que esse mundo não era só aquilo que eu vivia. E, pelo que a situação no contexto da minha vida ali, o maior dos problemas é, além de você ser pobre, negro, numa família ali, lembrando, eu já era o único negro da família ali. E meu padrasto, por sua vez, eu jamais vou condená-lo ou falar negativamente dele, mas eu só vou falar o que foi. Ele era um alcoólatra, era uma pessoa doente. Ele não poderia sentir um cheiro de uma bebida que ele ficava louco. A minha mãe tinha o costume de toda sexta-feira ficar na porta do trabalho. Sabe o que é isso? Pessoas que são pobres, pessoas que têm a vida sofrida, sabem o que eu estou falando. O que é você ficar esperando seu pai em casa, eu, no caso, esperando a minha mãe chegar em casa e minha mãe se arrumando. Não, vou ter que ir lá para a firma dele. Lá e ficava lá esperando a firma para tomar conta do dinheiro. E ela tinha que pegar o dinheiro e fazer as compras, porque se deixasse um minuto, não chegava em casa. E isso eu sei que acontece todos os dias. Sim, é verdade. E nesse contexto de eu não aguentar mais ficar dentro de casa, comecei a me ocupar. Por isso fui trabalhar numa granja, trabalhei como um garoto que levava fotografias para poder revelar no centro da cidade, trabalhei em granja, carregando pão, sempre trabalhando. Sempre se ocupando. E esse se ocupar é tão preocupante na minha mente, porque hoje em dia eu como terapeuta eu compreendo isso, claro, é evidente, que eu tentava me sabotar de uma seguinte forma, eu me mantinha ocupado para não estar em casa. Para não participar daquele ambiente, né? Porque estava muito hostil aquela situação toda. Fora outras coisinhas mais íntimas, pessoais da própria família, que a gente sabe que é difícil, que eu posso dizer que meu padrasto não era culpado 100% de tudo, né? Minha mãe também tinha uma certa colaboração, embora viva, ela sabe, eu sempre tive muito confronto, porque eu sempre cobrei muito a minha mãe, né? Você até sempre hoje, foi questionador, sempre fui questionador, né? Sim. Então, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu pegava o meu dinheiro que eu ganhava na rua e dava para minha mãe, porque eu sabia que aquilo ia ajudar em casa, correto? Sim. Meus irmãos viam isso. E quando eu saí de casa, por uma situação onde eu tive que... Cheguei em casa um dia da noite, umas 10 horas da noite, minha mãe estava sendo espancada pelo meu padrasto, era mais uma vez. Toda vez ele fazia isso, toda vez tinha um certo problema, mas eu sempre evitava. Ele me criticava porque eu treinava no fundo de quintal da minha casa, isso é coisa de macaco, ficar pulando para lá e para cá. É sempre aquela pessoa que sempre arrumava um jeito de criticar, de impulsionar. Diminuir, né? Diminuir. Então, é aquela coisa, como eu falei, eu não quero aqui, de certo modo, denegrir até uma palavra que o pessoal até não pode usar isso, tá? Mas, né, diminuir a imagem dele, mas quem conheceu sabe que ele realmente era muito implicante comigo, porque eu era muito, digamos, sou muito parecido com meu pai, né? Meu pai biológico, eu sou muito parecido com ele, o jeito e tal, então isso... E o pior, né? Ele morava numa rua depois. Na verdade, então, tipo você era o maior... você trazia a ele uma realidade, você era a imagem de uma realidade que ele vivia e que ele, por sua vez, precisava eliminar da vida dele. Correto. Então, ele confrontava você para que você se afastasse e se retirasse do campo de visão dele, provavelmente. E qual era o principal sobre isso? É que ninguém ouvia reclamação de mim na rua. Eu, como ficava dentro de casa ou trabalhando, eu tinha horror de ficar na rua. Eu nunca aprendi a jogar futebol, nunca aprendi a jogar bola de gude, a soltar pipa, nunca disso. Porque eu nunca gostava da rua. Eu gostava sempre de ficar dentro de casa. Eu não vou dizer que gostava, eu era obrigado a ficar dentro de casa. Cuidando das coisas e tal. Então, eu acabei me acostumando com aquilo lá. No entanto, os meus irmãos que ficavam na rua eram os principais arrumadores de problema. De briga. Sempre tinha algum tipo de problema, sempre tinha alguma confusão e eu tinha que estar lá resolvendo e tal. E isso tudo era uma carga que eu não suportava, não conseguia suportar. E outra coisa, se a minha mãe chegasse em casa, tivesse alguma coisa errada, o feijão queimado, se não tivesse almoçado, se eu não tivesse levado o garoto na creche, que eu andava 1 hora para chegar na creche, tinha que voltar, depois tinha que buscar na creche. Então, era uma correria muito grande, isso tudo me perturbava. Então, eu preferia ficar na rua trabalhando. Então, nessa noite, quando eu fiquei trabalhando na rua, pro meu padrasto ter toda essa implicância comigo, e um dia eu chego em casa e minha mãe estava sendo espancada, com o olho roxo. Aí eu chego pra ele e falo, pô, que é isso, pai? Eu chamava de pai. Que é isso, pai? Eu sou bater em mim, o que é que você quer também? Aquilo ali foi o estupim da guerra, como se fala, né? Foi justamente a chave que ele precisava para poder vir para cima de mim, para ter o gatilho. E eu simplesmente, aproveitando esse gatilho, simplesmente, que é isso que o senhor batendo na minha mãe e tal? Ele pegou e veio para cima de mim. Então, no momento que ele veio para cima de mim, usando alguma forma de defesa no meu subconsciente,
consegui desmaiá-lo. E nesse desmaio que ele teve, eu fui obrigado a sair da minha casa naquele dia, minha mãe querendo sair comigo, mas para onde é que eu vou com você? Eu digo, mãe, não se preocupa, a senhora pode ir para lugar nenhum, deixa que eu vou. Deita ele ali, que ele só está desmaiado, e eu vou embora. E nesse dia eu saí de casa. Só quando eu saí com minhas roupas, né? Não saí com minhas coisas. No dia seguinte, quando chega, são umas 7, 8 horas da manhã, quando eu olho numa esquina da minha casa, olho para lá, minhas roupas tudo na rua. E aquilo dali foi uma coisa assim que eu não gosto muito de... É complicado a gente falar dessas coisas, mas eu gosto de falar a verdade como uma coisa ocorre, para que as pessoas entendam. Porque quando as pessoas me veem hoje fazendo uma coisa, viajando, vai para lá, vai para cá, as pessoas acham que é muito fácil. Foi tudo fácil, não foi. E ao mesmo tempo eu quero provar para as pessoas que se elas têm uma vida difícil, complicado, a gente sabe que isso é uma verdade na sociedade brasileira, que existe tudo isso que eu estou falando, porque eu vivi tudo isso. Dashan, você está me fazendo refletir sobre alguns adolescentes que estão entrando para a faculdade nesse momento, né? Que tudo para eles é muito difícil, que tudo leva... Tudo é um empecilho, né? E tudo leva para o lado mais fácil. Correto. Da criminalidade, das drogas. E quer dizer, você teve tudo para ir para esse caminho... Né? Tudo te impulsionava, melhor dizendo, para esse caminho. Eu vou chegar lá, você vai entender. Você escolheu um caminho totalmente diferente. Isso. Que, contando essa história hoje, eu queria até aproveitar, você que é adolescente, você que é um jovem que está vendo esse testemunho aqui de vida aqui, desse homem, do Dashan, aproveite, sabe? Reveja esse podcast outras vezes, e para você entender que você tem condições. E olha só, isso nós estamos falando de anos atrás. Sim. Hoje você tem a tecnologia a seu favor, tem informações à vontade a seu favor, aproveita isso. Pô, interessante isso. Eu estava com 15 anos de idade. Qual série você acha que eu estava com 15 anos de idade? Naquela época, vamos falar 7º ano, 8º ano, que ia até o 8º ano. Não, com 15 anos de idade, com 15 anos de idade eu estava na 5ª série. Já estava atrasado. Eu fui registrado, né? Fui registrado no nome no meu padrasto quase um ano depois. Uns 2 anos, quase um ano e meio depois é que eu fui registrado. E relacionado a meus estudos, olha como eu estava atrasado. Eu não tinha tempo de estudar. Sim. Eu não tinha como estudar. Ou eu estudava minha mãe, ou dava ruim. E, no entanto, quando eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar mais afinco, né? Não tinha mais casa para voltar, eu dei um jeito de viver dentro de um buraco, dentro de um lixão, na casa abandonada de uma senhora que trabalhava em casa de família, então deu um jeito de viver lá. Minha mãe sabia que eu estava lá, porque quando eu bati na casa da minha avó, ela não quis me aceitar. Ela não quis ninguém na sua casa. Por quê? A minha avó, ela tinha total direito de negar, porque todo mundo tinha medo do meu padrasto. Sim. Meu padrasto era muito violento. Se sentia até coagida, né? E ele, ao estar embriagado, ele culpava qualquer pessoa. Ele arrumava problema com qualquer pessoa. Existe um punhal de prata que ficava atrás do armário da cozinha, que eu sempre escondia ele. Eu tinha o maior medo daquele punhal de prata, que era uma relíquia lá do meu padrasto lá, que tinha um punhal muito bonito. Ele vivia, e eu quando vi aqui, porque ele vivia colocando, eu achava estranho, porque ele sempre estava botando em algum lugar diferente, estratégico, e aquilo me assustava. Então, eu tirei aquilo dali e tentava evitar o máximo possível o confronto com ele, e ao estar fora de casa, vivendo a minha vidinha lá, morando na casa aqui, uma senhora falou, não, pode viver aí. Você não tem pra onde ir mesmo, gente, fica aí mesmo. E fui vivendo ali, porque era uma casinha com um cômodo só, coberto com plástico preto e de tábua. Tanto é que isso é muito interessante, que eu falo algumas coisas nos meus livros, que esse é meu 3º livro que eu escrevo, que eu estou dormindo nessa casa e chovia muito. Chovia tanto dentro quanto fora, né? O que acontece? Mais dentro do que fora. E desse dia, eu percebi que tudo bem, como eu falei, né? Eu sempre tive aquela dúvida sobre os céus e a terra. Mas, nesse momento, eu vi que Deus tinha algo para mim diferente. Porque estava chovendo, eu deitado na cama e eu escuto um estrondo. Bum! Um estrondo muito grande. Podia ser um relâmpago qualquer, um estrondo muito grande. E eu levanto da cama e vou até a porta. Quem é que lembra daquelas portas que abria embaixo e abria em cima, né? Sim, né? E a casa era assim, tinha duas bandinhas assim, então eu abro a banda de cima assim, olha lá pra fora. Você sabe, né? Tinha um bico de luz só, que eu era a única casa daquele bobocão. Quem for do Nordeste, Pernambuco, Pernambuco, Jordão Baixo, sabe que eu tô falando sobre Jordão Baixo, Alto da Jaqueira, um local chamado Bobocão. Então eu morava naquele buraco lá dentro. Qualquer pessoa sabe disso. E naquela barreira, naquele buraco, chovendo naquele momento, tudo escuro, e eu olho para lá. Quando eu vou fechar a porta para voltar para a cama,
escuto o mesmo som, o mesmo sonido, tum. O mesmo estrondo. O mesmo estrondo. Foi um coco. Um coco caiu de quase 100 metros de altura. Jesus. Que estava acima da barreira, deve ter vindo rebolando, né? É. Em cima da barreira, caiu em cima do meu travesseiro. Arrebentou o teto, caiu em cima do travesseiro. Arrebentou a cama, estourou embaixo. E eu estava em pé. Nesse dia, eu fiquei com os pés molhados, chovendo na casa e falei, eu não vou desistir. Naquele dia diante, parecendo ser uma coisa de Deus, uma pessoa me convida para trabalhar numa lanchonete. Alexandre, você quer trabalhar numa lanchonete? E fui trabalhar nessa lanchonete. Nessa lanchonete eu aprendi a ser chapeiro, trabalhava fazendo lanche. Do lanche fui chamado para trabalhar numa churrascaria. E nessa churrascaria eu lavava pratos, porque eu queria trabalhar ali, eu queria assinar minha carteira. Sim. Eu tinha a ideia de assinar minha carteira, então eu tinha que trabalhar no lugar. E eu já trabalhava mais ou menos há um ano e pouco nessa lanchonete, à noite, mas eu não tinha carteira assinada. Então, na frente, consegui trabalhar nesse restaurante. E nessa situação do restaurante foi muito interessante ali, porque a gente vê que cada vez mais Deus está com a gente. Eu já era campeão estadual. Lembrando que meus treinamentos, uma coisa que me sustentava bem, nos meus treinamentos do fundo de quintal, atrás da minha casa, eu fui campeão estadual, campeão norte-nordeste, campeão verão vivo. Quem é nordestino sabe do que eu estou falando. São eventos principais que acontecem em Pernambuco, Recife. E nesse momento, eu já era considerado porque quem luta Muay Thai, ele é profissional, logo de cara. Porque existe um agrupamento, né? uma sequência. Você pratica low kick, semi-light, light, full contato, que é da parte do kickboxer. O kickboxer é dividido em várias fragmentações. E quando chega no Muay Thai é porque a pessoa já é um profissional. Porque você vai lutar sem protetor, porque você luta sem camisa, você luta só de short e cotovelos e joelhada. Sim. Então, o Muay Thai é uma fragmentação do kickbox, por assim dizer. Ela já está preparada para e já é o profissional. Já é o profissional. E ali eu lutava 1, 2, 3, 4 vezes e eu fui campeão norte-nordeste e eu ganhava dinheiro. Como era esse dinheiro? Se eu perdesse, eu ganhava R$500. Olha a chance, se tu perder, vai ganhar R$500 só, que é ajuda de custo. Para comprar os remédios lá para não morrer. Agora, se você ganhar, são R$2.000. Eu ficava feliz com isso, não? Um salário na época que era R$130. Você ganhava, então eu ficava muito feliz, né? Ganhava R$2.000, já ficava muito feliz, ajudava a minha mãe, ajudava em casa. Nessa época eu já tinha comprado até um terrenozinho e tal, comecei a construir lá um barraquinho, enfim. Mas o que mudou de verdade a minha percepção e eu vim parar no Rio de Janeiro foi quando simplesmente um copo quebrou no meio do salão. Aí eu vou lá no salão, que era limpar lá, né, tal, porque era o meu trabalho, eu era lavador de pratos, lembre-se disso. E tô lá limpando o chão, daqui a pouco levanta um homem, um careca, chamávamos ele de Gago. Quem é que esse cara tá? Começou a gritar, sabe aquela pessoa esporrenta, que fala alto para todo mundo ouvir? E eu, olhando assim pro lado, um restaurante chamado Central da Cerveja, ficava ali em Boa Viagem, muito comparado para vocês entenderem, o Porcão da Vida. Era um restaurante de elite, né? Então essa pessoa começou a gritar, que é esse cara tá fazendo aqui, não sei o quê. Eu baixei minha cabeça, poxa, cara, tô um mês aqui trabalhando. Tô um mês aqui lavando prato e o cara já começa... E eu baixei a cabeça e saí. O maître foi lá, conversou com ele, daqui a pouco o gerente chega pra mim e fala, pode pegar tuas coisas aí. Não precisa trabalhar mais não, pode ir embora. Amanhã você volta aí às 10 horas. Falei, lá arrebentou. Eu pegava de 4 horas da tarde, ficava até fechar o restaurante, né? Aí voltei no outro dia. Quando voltei no outro dia, entro pela porta da frente, claro, porque a porta de trás que a gente entrava já estava fechada, então você era obrigado a entrar quando o restaurante está aberto pela frente. Os garçons, olha, todo mundo olhando assim pra minha cara, olha aí, cara, todo mundo apontou pra mim. E eu, aquele pensamento assim, poxa, que aí deu ruim, deu merda agora de uma vez, acabou com a minha vida, sem trabalho, sem nada, mas era só mais um problema, certo? Sim, você já vinha de tantos, né? Aí o que acontece? O dono tá lá na mesa e fala assim, senta aí, entra aí. Sentei, aí ele, por que você não me falou que era lutador? Eu falei, como assim? Eu vim aqui para lavar prato, não tem nada a ver com luta. Ele falou assim, não, cara, você me falou que era lutador e tal, sabe quem é aquele cara que tava gritando ontem aí, o Gago, sabe quem é ele? Sim, de vez em quando eu já vi ele aqui bebendo e tal, mas comendo e tal, mas eu não sei quem é. Ele fez, esse cara aí é o dono do Posto Chaco. É um dos donos do Posto Chaco, tem vários lava-jato por aqui espalhados na redondeza, e ele é um dos principais patrocinadores da sua luta. Meu Deus. Foi, como assim? Sim, cara, a gente sabia assim que tua luta valorizava entre 20 mil, 15 e 20 mil, e eu não acreditava nisso.
Falei, como é que pode? Eu tava na época com Todo Duro, eu acho que você já ouviu falar do boxer. Sim. Todo Duro, Demônio Negro, porque é o nome. Porque no Muay Thai as pessoas têm apelidos. Sim, tá? sim. Tanto é que esse nome da Chan só surgiu no Rio de Janeiro. Uhum. Eu era chamado lá como Pantera Negra. Era o meu apelido lá, né? Então tem a Pantera Negra, Demônio Negro, Falcão, Genuíno, Todo Duro. Eu fazia parte da Federação Pernambucana de Pugilismo. Como eu fazia parte dessa federação? Porque um amigo que passava na rua, que chegou a morar na rua lá, era novato, me conheceu e começou a me levar para essa academia. Pô, cara, tu é bom, me começou a me levar para lá. Então eu comecei a frequentar essa academia sem pagar com ele. E nessa junção ele falou, pô, já vai ter uma competição aí, se tu perder é 500 conto, mas se tu ganhar, pô, é 1.500, 2.000 conto, bora lá. Bota a cara tapa aí pra mim, Brasil. E daí ganhava o dinheiro. E esse amigo chamado Ed Bruce, um abraço pro Ed Bruce, se ele está vivo ainda, faz um tempo, faz mais de 25 anos que eu não o vejo. Então, tipo assim, esses amigos, essas pessoas que foram surgindo na minha vida me davam a mão. Pô, vem aqui e tal. E essa pessoa achou ridículo eu estar lá lavando o prato. O que acontece? Eu passei o segurança do restaurante. Uma virada assim. Passei a ser o segurança do restaurante e meu trabalho era acompanhar as pessoas até o carro. Até o carro. Eu levei várias vezes Reginaldo Rossi para casa, bebão da cabeça. Levei várias vezes. Elba Ramalho, já fui na casa de Elba Ramalho, levar ela também em casa, porque as pessoas às vezes bebiam e tal, e eu levava as pessoas e tal. E era um bar, um restaurante frequentado por muitos pessoas do Nordeste e tal. Era um restaurante meio chique ali. Então, né? O Reginaldo Rossi frequentava muito ali, e a gente sempre acompanhava até o carro. Elba Ramalho, vários cantores dessa época, assim, tinha ali naquela formalidade ali. E eu fiquei um ano trabalhando. Então ali fiquei um ano trabalhando. Peguei as minhas férias. Quando eu entrei de férias, eu tinha muito contato com a minha tia, que mora em Bangu, aqui no Rio, e ela sempre dizia, pô, vem pra cá, quando é que você vai vir pra cá, sobrinho e tal? E eu ficava com aquele sonho de vir pro Rio de Janeiro, mas não tinha condições. Aproveitei minhas férias, aproveitei duas coisas que aconteceram. Uma, que eu fiquei entre a seleção do Campeonato Brasileiro. E assim, poxa, cara, você tem como disputar o Campeonato Brasileiro lá em São Paulo. Eu falei, aí que é a minha maldade, falei, eu vou pra São Paulo, disputo lá o Campeonato Brasileiro, porque eles vão pagar minha passagem. E eu aproveitei um pulo na casa da minha tia. Que é em Bangu. Vou dar lá na casa da minha tia, porque minha tia falava muito de mim e tal. E parecia que as pessoas de longe, minha tia, meu tio, Duda, que mora em Bangu ainda hoje, sempre dizia assim, tinha muita afinidade por mim, porque sabia da minha história. Meus tios sabiam muito da minha história. E não tinha oportunidade viu esse justamente, porque minha tia já estava fora já estava no Rio de Janeiro há quase 30 anos já. E nunca mais tinha voltado para o Recife. Então ela vivia me chamando, porque todo mundo sabia da minha história, da minha vida lá. E sabia que eu era lutador. Então, quando eu fui para São Paulo, fui disputar o Campeonato Brasileiro. Ganhei 1 minuto e 27. O rapaz levou um chute na cabeça, você pode procurar isso até na internet. Pode procurar Campeonato Brasileiro, Alexandre da Chan, você vai ver, 1 minuto e 27 eu ganhei do meu aniversário. Essa também foi uma grande virada de chave, porque a pessoa caiu de uma tal forma que, na verdade, foi muito ruim para ele. Ele saiu lá, acamado, entrou em coma, certo? Foi levado pela maca, e isso mudou muito minha cabeça na questão da violência, da agressividade. Aí vocês vão entender como isso virou muito na minha cabeça. Então, quando eu volto para o Rio de Janeiro, conheço minha tia e começo a trabalhar numa loja de roupa infantil. Nessa loja de roupa infantil, eu começo a trabalhar no centro de Campo Grande. Eu até tinha te falado, né? Você que eu comentou, trabalhei como gerente lá há 17 anos, na Baby Kids, Babalu, todo mundo conhecia aquela loja ali, eu era gerente lá da loja. Sim. Por isso que muitas pessoas, como me veio hoje viajando fora, assim, poxa, você não era aquele gerente da loja que ficava lá em pé, lá igual segurança, que minha postura é sempre de segurança, né? Gerente, mas parecia segurança da loja. Muitas pessoas perguntavam, pô, você é o segurança? Pode ser, mas eu era o gerente da loja. Não, lógico que eu não entrei como gerente, né? Entrei como fiscal de loja, fiquei um ano, quando eu entrei de férias, já fui passando para ser gerente. Nesse contexto, quando voltei de São Paulo, eu não queria mais saber de Muay Thai. Eu achava muito agressivo, eu não achava um Muay Thai adequado aqui de onde eu achava, porque o pessoal só falava em kickbox na época. Sim. Aqui se falava muito kickbox, por contato. Eu via poucas pessoas falarem de Muay Thai propriamente dito, ou boxe tailandês, como eu aprendi a falar no começo. Então, um belo dia, um cara bate nas minhas costas. Cláudio Comando, instrutor de fuzileiros navais. Pô, cara, tu é muito marrenta e toda hora eu passo aqui, tu tá aí com essa postura aí, sempre com aquela coisa, né? Eu, tudo bem, pai, por quê e tal? E começou a puxar conversa comigo. Poxa, cara, eu tô dando aula aqui no Robertão. E vamos, tô te convidando aí pra tu participar de um treinamento lá comigo lá. Aí foi quando eu fui conhecer o Cláudio, e Cláudio acabou me direcionando para a área
de treinamento de defesa pessoal e fui dar treinamento para os fuzileiros. Comecei a entender o que era defesa pessoal dentro do Corpo de Fuzileiros Navais. E dentro dos fuzileiros navais eu conheci várias empresas, principalmente setas e empresas voltadas para a área de treinamento tático policial, como o CETAI, com sotaque de abordagem e mobilizações. E daí fui apresentado lá na Cadepol de Polícia, José Didi Moraes, um inspetor de polícia que na época também levava a gente para fazer vários tipos de treinamento, porque um contratava o outro, né? Eu tenho uma expertise de combate com arma branca, o outro tem expertise de abordagem, então essas empresas se juntavam, criava-se um curso e se dava treinamento em todo o Brasil. Sim. E daí eu passei a dar treinamento em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, em vários locais. Rodou o Brasil todo. Várias entidades, tanto de segurança pública, privada e militares também, até pessoas também comuns que queriam aprender alguma coisa sobre táticas defensivas. E no meio disso, eu percebi que faltavam algumas coisas. Por exemplo, se chegava dentro de um quartel, todo mundo sabia lutar. Sempre tinha um lutador de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, sempre tinha um lutador, porque a pessoa está dentro do quartel, geralmente já vem se preparando com aquele pensamento de querer servir. Agora você imagina você chegar na frente de 60, 80 homens, você apenas com um conhecimento básico sobre artes marciais, ou mesmo você não mexe de uma luta específica, para você convencer aquelas pessoas de que aquilo vai ser útil para ela, você tem que ser muito bom. Não dá para ser um professor de qualquer modalidade qualquer, de uma forma qualquer. Então eu senti essa necessidade e aproveitei um determinado momento que eu fui chamado para comandar uma tropa de força-tarefa na PAC, a antiga PAC, que era uma instituição sem fins lucrativos que tinha no Ana Gonzaga, seu nome, no Ana Gonzaga. E no Ana Gonzaga lá tinha vários patrulheiros. E um dos meus instrutores, um dos meus amigos que era instrutor, estava lá de frente e falou, pô, Dachan, me ajuda. Eu estou precisando montar uma força-tarefa lá e eu preciso que tu me ajude lá. Pega esse evento comigo lá, pega esse projeto. Eu digo, vamos lá. Fui conhecer, então peguei essa missão de treinar esse pessoal da força-tarefa. Mas aí que está o problema. Era um grupamento de busca, resgate e salvamento. Eu, durante a minha vida toda, estava influenciado ali pelo tática, porrada, sim, tiro, bomba, faca, combate... Outro segmento, nada a ver com coisa mais, assim, social e tal. Ou simplesmente busca, resgate e salvamento, né? Uma coisa mais voltada para o resgate. E eu sempre fui dessa maneira. Eu sempre pensei o seguinte, eu tenho que aprender de verdade. Eu nunca gostei de assumir uma postura sem antes estar preparado para aquilo. Sim. Eu sempre gostava de estar pronto. E nessas minhas andanças em treinamentos e nas redes sociais, eu conheci um amigo, Cefas Queiroz, que ele estava no Chile, instrutor de apontalamento, que é uma técnica de estruturação sobre resgate. E o Cefas, como eu já estava com uma empresa nessa época, o Cefas, pô, Dachan, você pode vir para cá, eu posso conversar aqui com as pessoas aqui e, através da sua empresa, você vir para cá participar desse curso de resgate, já que você está subindo uma situação de resgate. Bom, perfeito, porque eu queria aprender com quem entendia realmente. Sim. E se você não sabe, o Chile é um dos maiores países onde tem pessoas mais preparadas sobre situações de crise. Eu fiquei impressionado com tudo isso. Crianças com 7, 8, 10 anos de idade, ele escuta um sonido, desculpa falar assim, um som, escuta o silvato, né, porque é espanhol, escuta o apito, né, e as crianças já vão para a linha segura. As crianças já vão certinha para a linha segura. Todas as crianças têm o seu mantenimento de 72 horas, 24 horas, sabe como uma situação de terremoto, para onde deve ir, o que deve fazer, sabe o que é uma sinalização de resgate, conhece os sons de alarme de emergência, terremoto, tsunami, daí por diante. E eu fiquei impressionado, falei, cara, no Brasil a gente não tem isso. Não tem nada. E fiquei muito triste ao saber que a instituição que eu estava pertencendo nessa época não tinha nada de resgate de fato. Tinha as pessoas apaixonadas pela situação do resgate, mas não conheciam, por exemplo, o que é um SCI. O que é um SCI? Um sistema de comando de incidente, que eu falo sempre todas as vezes, quando falta isso, vai faltar tudo numa organização de resgate. A gente vê o que aconteceu em Mariana, Petrópolis, todas essas situações ocorrem porque as pessoas não sabem se organizar, que é um COI. O que é um COI? É um corpo operacional de emergência, isso pode ser feito na própria família. Eu aprendi no Chile que na própria família você pode criar um COI, você pode ensinar a sua família a autodefesa, você pode ensinar a sua família a sobrevivência. Lógico, evidente, em todos os lugares existem os atrasados, existem as pessoas que acham que nunca vai acontecer nada até
o lobo mau bater na porta. Verdade. Tem pessoas que acham isso. E não entende que a história do lobo mau, isso é totalmente verdade. Sempre tem aqueles que acham que tem que se divertir, que pode perder tempo com outras coisas e que nunca vai acontecer nada. Até o escalonamento da crise acontecer de fato, que a gente sabe que o mundo está correndo para isso. A qualquer momento pode acontecer uma terceira guerra mundial de fato. Sim. E 90% da população mundial não tem noção. Enquanto os ricos estão comprando um bunker, se organizando, sempre pensando até em coisas mais, enquanto ficam hipnotizando a população com coisas fúteis. Dachan, fala um pouquinho desse escalonamento aí, porque eu acho interessante que as pessoas entendam. Quando acontece uma crise, você estava falando sobre escalonamento, inclusive, da depedração, justamente. Explica um pouquinho sobre isso. Isso é que é um grande aprendizado. Hoje em dia eu tenho alunos até na África, né? Eu tenho alunos na África, tenho alunos na Espanha, no Chile, na Europa. Por quê? O que acontece? Sempre quando eu dou treinamento e seminário, vem pessoas de todos os lugares. Às vezes operacionais, às vezes alunos, que acabam ali naquele evento, a gente se conhecendo. Aí fala assim, poxa, me representa. Por exemplo, eu sou representante de um estilo de karatê que eu nunca treinei, mas eu sou representante deles lá na Geórgia. Certo? Um amigo meu que ele me conheceu aqui, dando treinamento lá no Ana Gonzaga, e ele era um oficial do exército da Geórgia, estava passeando por aqui, passando um tempo, foi convidado para visitar o grupo de resgatistas lá, me conheceu e o cara se apaixonou pelo meu trabalho e me levou, e hoje em dia eu sou reconhecido na Geórgia pelo trabalho, né? Então, e a gente aprende coisas relacionado ao mundo. Por isso que isso é importante. O que é que você aprende? Que existe uma coisa chamada escalonamento da crise, né? Essa crise é o seguinte, justamente quando a gente fala sobre, eu uso muito isso quando eu falo do lobo mau, tá? O ser humano, ele tem uma situação cognitiva que ele pensa da seguinte forma. Primeira coisa que ele pensa quando há uma crise é comida. Por isso que a gente vê saqueamento, pessoas invadindo casa, e é um dos problemas também que acontece dentro da situação de resgate, que a pessoa não quer sair de dentro da casa. Aconteceu há pouco tempo no Justamente. Porque se você não entender o porquê as coisas ocorrem, você acha que é tudo banalizado. E a TV, geralmente os jornais, sempre apresentam de uma forma, porque fizeram isso e tal, mas não explica a população por que isso aconteceu. Como se fosse uma forma de crime, né? E isso não é somente essa situação, isso vem da cabeça da pessoa, é uma construção mental, porque a pessoa vai atrás de comida, ele primeiro quer comer, eu falo sempre assim, comer, dormir e procriar, tá? Eu uso esse termo para ficar bem elegante, eu falo, a pessoa no escalonamento da crise, ele pensa em comer, dormir e procriar, vamos lá. Comer é o quê? É se suprir da melhor forma possível. Não importa se ele vai ter que roubar, invadir, não importa. Ele quer comer. Dormir, geralmente, eu chamo de tranquilidade. O que te dá tranquilidade? Se você está no meio da rua, numa situação de crise, o que é que te dá tranquilidade para você? Um abrigo. Uma arma na cintura? Ah, sim. Né? Você quer estar armado, você quer estar protegido. Não somente abrigo, mas tudo aquilo que te protege. Rua, né? Numa situação de rua, numa situação de crise, se você não tiver arma, tu tá ferrado. Sim ou não? Verdade. Então, comer, dormir, que eu falo, é a tranquilidade, né? A tranquilidade de estar preparado. Porque há a conveniência de que eu estou com arma, eu estou preparado. E essa é uma falsa equivalência também. Sim. Então, comer, dormir e procriar. Eu falo procriar para não falar o mais feio da coisa. Porque depois que o homem está com a barriga cheia, depois que ele se sente seguro, leve isso para casa de vocês, leve isso para a vida de vocês. Você primeiro come, depois você se sente seguro, eu estou na minha casa, estou bem, estou tranquilo, então você pensa em quê? Sexo. Sexo é o terceiro ponto de todo mundo pensa. Só que isso pode ser em uma visão minimalista, né? Uma visão bem simplória que eu estou falando aqui, simplificada de comer, dormir, procriar, familiarmente, com a sua mulher, sua esposa. Mas essa mentalidade de procriar, ela chega ao estupro. Olha aqui. Isso, observem, todos os locais, principalmente na África, alunos africanos aí que estiverem escutando, sabem que eu estou falando isso muito bem, porque eu recebi essa informação deles. Dachan, toda a área aqui que tem crise, o estupro aumenta 100%. Jesus. Aí você traz para a nossa vida, é diferente ou não? É a mesma coisa, só que as coisas não são escaladas na nossa cara. Sim. Não são expostas na nossa cara. Verdade. Tá? Mas acontece isso. O que aconteceu em Mariano, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, não é isso? Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Um... Talvez não chegue ao ponto do estupro, mas chega ao ponto bem drástico de outras coisas. Por exemplo, desvio de comida, desvio de alimentação, desvio de intencionalidade, dinheiro. Tudo isso está dentro do prazer. Você compreende quando eu falo em comer, dormir, procriar? Eu estou falando na questão do prazer. Tudo aquilo que te dá prazer, você vai em cima, ou digamos, você toma, você quer tomar.
Tá? Por isso que chega nessa situação. E isso eu aprendi muito na América Latina também. Levando esse conceito que acontecia muito na África, através de revelações de alunos, quando chega na América Latina, é a mesma conclusão, é a mesma ideia. E quando você participa de um mutirão de busca, resgate e salvamento em locais de crise, por exemplo, Break, que é busca, resgate e salvamento em locais colapsados. Nós aqui no Brasil não entendemos muito bem o que isso significa, porque somente algumas pessoas, por exemplo, nesse curso que eu fui no Chile, só tinha eu e o instrutor de brasileiro. Gente. Onde estão? No meio de 200 pessoas. 200 pessoas. Chile, Equador, México, Guatemala, todo tipo de país da América Latina tinha uma equipe de 10, 15, 5 no mínimo, mas tinha uma equipe representando o seu país. Um país tão grande como o Brasil não tinha um representante que era eu, que não entendia nada daquilo. Porque eu fui sem caco, sem guante, ou digamos, eu vi sem capacete, sem luva, porque eu não sabia o que levar. A minha instituição não me disse o que eu deveria levar. Sabiam que eu ia pra... Pô, cara, que legal. Você vai pro Chile lá, você vai trazer muito conhecimento. Eu digo, beleza, cara, vou aprender lá sobre resgate. Só levei minha roupa de treinamento e pronto. Cheguei lá, os caras me botaram dentro de uma carpa, uma barraca de camping, né, que é carpa, com um argentino e um chileno, para dividir a barraca. E aí? Os dois falavam espanhol, cada um no seu espanhol, porque vocês sabem que o dialeto em cada lugar muda um pouco. E eu ali perdido. Cadê o aguante? Cadê está aí? Luva não tinha, capacete, material os EPIs eu não tinha. Ah, tudo bem, eu deveria saber que eu precisava de EPIs, sim, eu deveria saber, mas não levei. Achei que seria... Porque aquela acomodação do brasileiro. Sim. Acha que qualquer lugar que vai chegar vai se resolver as coisas. Ainda mais que eu não fui informado devidamente como deveria, entende? Então, quando eu chego, sorte minha que a moça que cuidava da parte da logística, ela estava me observando, né, a senhora lá, que ela cuidava toda da logística, juntamente com a sua família, falou assim, o brasileiro, vem aqui. E começou a falar comigo, você não tem isso, você não tem... Não tenho nada, porque eu não sabia, cara, como é que você pode fazer isso? Vem aqui. Me chamou e começou a me dar luvas, as coisas, me montou todo, né? Me montei de qualquer maneira lá, mas fiquei montado. Porque existe lá uma padronização. O líder, ele dá um apito, um som, e todo mundo tem que ficar numa escala que se chama lá de alinhamento. Então fica todo mundo alinhado esperando o comando, porque aí vai o pessoal da busca, da extração, o pessoal que vai fazer os buracos, o pessoal que vai fazer a extração e levar, existe o grupo dos médicos, existe todo um escalonamento de grupo para atuar numa situação de crise. Não é assim que a gente vê aqui no Brasil, todo mundo, eu sou do grupo de resgate não sei de onde, então vou vir ajudar aqui. Aí o cara vai lá ajudar os bombeiros, que sabe o certo e fica se olhando. Mas você vai ajudar? Como? Sim, ele sabe, mas isso é um problema institucional. Por exemplo, o corporativismo cria isso. Por exemplo, a repórter está assim. E teve mais um desabamento e não sei o quê. Tantos mortos foram achados até agora. Ainda está faltando muita gente. E os bombeiros estão ali. Os bombeiros estão fazendo seu trabalho de avaliação. Ok? Só que eles não vão explicar. Sabe aquela coisa? Eu não vou explicar para o ignorante o que ele tem que fazer. Não, pô. Ele sabe o que tem que fazer. Então o bombeiro está o quê? Atento. Ele tem que esperar, ele tem que fazer o SCI, o Sistema de Comando e Incidente, tem que montar todo um acampamento, tem que montar toda uma estrutura. Tem que fazer... Não pode. Não pode, porque de vez de você resolver, você só vai ampliar o problema. Por isso, aquela frase que se diz ajuda muito quem não atrapalha é totalmente verdade. E numa situação de crise, principalmente. Se a pessoa soubesse que numa situação de crise, a primeira coisa que ele tem que fazer é que a gente chama de código vida. Por que eu chamo código vida nas minhas instruções? Visualizar, identificar, definir e ação. A ação é a última coisa. Primeiro você visualiza. Identifica o problema. Você determina o que vai fazer. O que é determinar? O apito. Alinhou todo mundo. Ó. Grupo tal vai trabalhar 2 horas, grupo tal vai trabalhar 2 horas, grupo tal grupo vai descansar. Tal grupo vai fazer busca, tal grupo vai fazer a extração. É assim. Aí, com tudo organizado, aí a coisa anda, porque o trabalho é 24 horas. Quando o pessoal pega e faz assim, vai aquele mutirão tudo, todo mundo cansa do mesmo jeito, no mesmo instante. Sim. E o pessoal não entende. Se não tiver uma organização, todo mundo fica cansado. Você acaba com os recursos de
investimento, de comida, de logística. Você acaba escorrendo recursos antes de resolver o problema. Antes de atuar realmente no resgate. E eu entendi isso lá e venho para o Brasil. Chego no grupamento, explico, todo mundo fica impressionado. Caraca, vamos fazer isso, vamos estudar, vamos entender. Só que nós sabemos como são as instituições. Sim. Já tinha comandante na frente, que se aproveitou, porque eu fiz vídeos, né? Fiz vídeos fazendo um exemplo de como seria essa organização. Gente, tem que ser dessa forma. Fiz vídeos, montei, porque eu também tinha algumas habilidades de cinema, de direção, de filmagem, que era meu hobby, estudar cinema. Tanto é que meu nome surgiu por causa disso. O Darshan vem de um livro que eu escrevi, que o diretor, ao fazer o roteiro, falou, pô, Darshan, esse personagem aqui é o teu nome, vai ser teu nome a partir de agora. Então, para que as pessoas entendam, eu era chamado de Pantera Negra, mas quando eu comecei a me envolver com o cinema, me colocaram o nome de Darshan, porque Darshan significa, em sântrico, aquele que vê a vida de uma forma diferente. Então eu recebi, ok? Vou aproveitar esse gancho que você deu agora, que eu sei que a Kelly está aqui doido para te fazer algumas perguntas aqui. O que eu pude observar de tudo que você falou agora? Você é um homem que é guiado por barulhos. Sim. O primeiro e o desafio que Deus tem que colocar na sua vida é o seguinte: o primeiro barulho do coco rolando virou a primeira chave na sua vida. Sim, a primeira chave. E você me corrija se eu estiver errado. Correto. O segundo barulho do copo quebrando no meio do restaurante fez a segunda virada de chave. O terceiro barulho do cara caindo no solo com o chute que você deu, muito bem colocado com a sua defesa, virou a terceira chave. Correto. E aí o quarto barulho é essa falta de entendimento da linguagem dessa dinâmica de resgate, te fez a quarta virada de chave, e aí você conseguiu, dentro dessas 4 viradas de chave, né, dentro desses 4 barulhos emocionais, assim dizendo, te levar a um foco diferenciado de tudo que a gente conhece de defesa pessoal, de resgate. Cara, eu tô aqui maravilhado, a Kelly tá aqui do meu lado maravilhada. Assim, entendendo, E assim, eu já queria de antemão deixar um convite, cara. Vem pra dentro da nossa faculdade, nos ajudar, sabe? Fazer parte dessa equipe aqui de mão dada conosco, porque eu acho que tá muito bacana isso. Perfeito, eu acho que assim, trazer esse conhecimento, né, professor? Porque é o que precisa, né? Porque, assim, aquele até me chamar de professor agora, mas como aqui a gente está ouvindo, não tem jeito, sai. Porque, assim, eu sou, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor também. Perfeito. Né? E dentro da visão espiritual, né, a gente não pode agredir o outro, né? O que a palavra nos ensina, dar a segunda face. E às vezes a pessoa entende de uma maneira errada, dá essa segunda face. Pelo que eu estou entendendo, o tipo de treinamento que você dá, para quem é crente, eu acho que vai começar a ter um diferencial aí, né? Uma adesão diferente, né? Sim. Não é uma agressão, é uma defesa. É uma defesa, e uma defesa assim de uma maneira bem sutil. Com conhecimento. E podemos dizer assim, tanto a parte espiritual, que você respeita o outro, né? Tanto que você, quando falou que o rapaz caiu ao solo, a tua expressão mudou totalmente. Totalmente. Parece que você vivenciou aquele momento ali de novo, quando você estava falando aqui conosco. Sim. E assim, eu acho bacana. Mas eu tô vendo aqui as anotações da Kelly, que a Kelly tá precisando de fazer umas perguntas. Então faça, Kelly, sem nenhum problema. Tô aqui. Só para te impulsionar aí, Kelly, eu acho que é a parte que você tá querendo já bater aí. Eu me interessei um pouco mais quando eu vi essa necessidade do rapaz que caiu tal, em São Paulo, e eu comecei a me envolver mais no mundo do resgate. Eu comecei a conhecer pastores, pessoas voltadas ao mundo da teologia, comecei a entender bem sobre isso. O meu mestre de Kung Fu, que eu conheci o mestre de Kung Fu lá em Nova Iguaçu, e ele me ensinava, ele era mestre de Kung Fu e terapeuta holístico, e me ensinou algumas coisas. O que é que ele dizia para mim? Darshan, você é uma pessoa muito violenta. Você ganha, eu ganhava nas competições, no Wushu, no Kouchu, na luta de Kung Fu que tinha lá em Nova Iguaçu, porque eu não falei isso, mas quando eu fui trabalhar, não vim direto para Campo Grande, tá? Eu fui para Nova Iguaçu trabalhar, passei um ano em Nova Iguaçu como fiscal de loja, e depois é que eu vim para Campo Grande, tá?
Porque logo quando eu cheguei, no primeiro dia, porque eu cheguei numa sexta-feira e no sábado meu primo chegou em casa e falou, ó, o cara lá gostou de você, quer que você segunda-feira vá trabalhar. Porque eu cheguei no trabalho do meu patrão, do meu primo. O meu primo era gerente da loja aqui em Campo Grande. E eu só tinha o endereço dele aqui. Então ele falou assim, meu endereço é tal, é mais fácil você me encontrar aqui. Aí eu cheguei em Campo Grande, aí ele falou assim, ó, me espera aí. Mas só que eles estavam abrindo o Balão Mágico, que é uma loja de bebê que tinha lá em Campo Grande. Tava abrindo um balão mágico. Ele tava levando um monte de caixa, um monte de pacote, um monte de bolsa. Eu falei, vou ajudar. Joguei minha bolsa assim do lado, que eu fui só com a mochila, uma bermuda e um tênis e uma camiseta. Joguei assim do lado e comecei a ajudar. E nessa minha ajuda, terminamos o objetivo lá e vim pra casa, né, na sexta-feira. Fui pra casa da minha tia. Aí meu primo foi trabalhar no sábado, chegou sábado à noite e disse assim, ó, aquele cara gostou de você, cara. Quer que você vai trabalhar lá na segunda-feira, ó. Cheguei hoje, já tô trabalhando, graças a Deus fui trabalhar. E fui logo pra Nova Iguaçu. Só pra você entender como é que eu fui parar em Nova Iguaçu com esse médico quando for terapeuta. E então lá... é a quinta chave do barulho. O barulho das caixas que leva mais uma virada de chave. E esse mestre chegou pra mim e falou, cara, você é muito violento. Você tem um osso muito duro, você tem um muito forte, mas você é muito violento. Entenda, depois do poder vem a perda do poder. Essa frase tomou conta da minha vida. Você como mestre, depois do poder vem a perda do poder. Você nem pode estar em cima demais, nem embaixo demais. E uma coisa que eu sempre me apaixonei, porque as pessoas pensam que eu só sou lutador de Krav Maga. Não, eu já pratiquei várias lutas. Desde Kung Fu, Muay Thai, Kung Fu, Hapkido, Taekwondo, Kickbox, e daí vai. Fiz várias lutas, porque em todo lugar onde eu estava, eu conhecia algum tipo de mestre específico. Entende? Então, lá eu aprendi mais sobre a terapia holística e foi onde eu me aprofundei na parte de terapias. Terapia.